Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? É um privilégio, uma alegria estar com vocês. É muito bom servir ao Senhor e é muito bom servir ao Senhor em comunhão. Quando nós, a uma só voz, cantamos ao Senhor, buscamos ao Senhor em oração. Tem sido um privilégio passar esses dias com vocês, tem sido uma verdadeira alegria. E eu sei que às terças-feiras a igreja iniciou um processo de estudo da primeira carta do apóstolo João. No primeiro culto em que essa carta foi estudada, nós tivemos o pastor Edson explicando um pouquinho do contexto da carta e nos trazendo a informação de que o apóstolo João, que escreve essa carta que a igreja está estudando, ele é uma testemunha fiel. Lembram disso? Eu não estava aqui, mas eu sei. E aí nós fomos lembrados, informados e ministrados de que o apóstolo João é uma testemunha fiel porque ele acompanhou os fatos, porque ele teve a sua experiência com o verbo da vida e porque ele compartilhou resultados de transformação. Na sequência do estudo desta carta, uma carta de amor, nós tivemos com a missionária Marvel a lembrança, a informação e a ministração de que esta é uma carta de amor que nos convida a andar na luz. E que andar na luz é conhecer quem é Deus. Andar na luz é manter uma relação verdadeira com Deus. Andar na luz é viver em comunhão com os outros. E andar na luz é saber tratar o pecado como pecado, não banalizá-lo, mas agradecer ao Senhor pelo seu perdão. Na continuidade do estudo desta carta de João, desta primeira carta, uma carta de amor, hoje nós veremos que esta carta de amor garante o nosso perdão e garante também que nós somos chamados ao mesmo tempo para uma resposta de obediência. A carta do apóstolo João, esta primeira carta, é uma carta de amor, porque garante o nosso perdão e nos chama para uma resposta de obediência. Quando nós somos impactados pelo amor de Deus, quando nós somos impactados pelo perdão do Senhor, expresso na cruz do Calvário, nós respondemos ao Senhor e a nossa resposta precisa ser obediente. Olha que interessante. Nós começamos a estudar esta carta do apóstolo João e vamos perceber que logo no início do capítulo 2, nós temos algo muito importante para a nossa vida, algo significativo, que não são apenas informações, mas palavra de Deus sobre todos nós. E eu quero te convidar a acompanhar esta leitura na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Nós vamos ler hoje os versículos de número 1 até 6. Na versão que eu trouxe diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Estamos tratando de uma carta de amor nessa série de reflexões sobre a primeira carta do apóstolo João. E agora há pouco a minha esposa Sara foi apresentada a todos, e eu estava me lembrando aqui que nós somos do tempo da carta. Quando eu me mudei para a cidade de Londrina, no Paraná, para iniciar os meus estudos teológicos, eu e a Sara éramos noivos. E nós ficamos 3 anos nessa condição. Eu morando em Londrina e ela morando na nossa cidade natal, que é Telêmaco Borba, também no Paraná. E nós nos falávamos ainda pelo antigo orelhão, lembram disso?
com um cartãozinho. Alguns daqueles aparelhos gastavam muito rápido os créditos que tinham no cartão, mas nós conversávamos pelo orelhão e principalmente por cartas. E eu, de vez em quando, tinha muito ciúme das cartas que eu mandava para a minha noiva, porque aquela carta que eu estava escrevendo ia ficar com ela, ia estar com ela, e eu que estava enviando não poderia estar com ela. E eu ficava com ciúme daquelas cartas, porque aquelas cartas que eu enviava para minha noiva eram cartas de amor. Mas jamais essas cartas de um noivo para a sua noiva, por mais amorosas que fossem, poderiam ser comparadas com a carta de amor que o Senhor registra para nós através da mensagem do Evangelho. É por isso que ao estudarmos a primeira carta do apóstolo João, nós vamos perceber que este amor de Deus, caracterizado na pessoa do seu Filho, se estabelece justamente por aquilo que João está pontuando aqui. Jesus é o nosso defensor. Não há prova maior do amor de Deus por nós do que o fato de Jesus Cristo se apresentar como aquele que nos defende. O apóstolo João vai falar aqui, utiliza a palavra advogado, mas olha só que interessante pelo contexto, porque eu não sou um especialista em direito, mas eu sei que o advogado de defesa representa o seu cliente, vai defender a sua causa, vai utilizar os melhores recursos possíveis para que o seu cliente seja bem representado. Mas o advogado de defesa, por melhor que faça o seu trabalho, não vai se colocar no lugar do seu cliente para cumprir a pena em caso de condenação. Diferentemente do nosso defensor Jesus, que não somente defende a nossa causa, mas se colocou em nosso lugar. Aquela cruz, a morte de cruz, era para nós. Os pecados eram nossos. A ofensa a Deus era nossa. E Jesus se coloca no nosso lugar, não apenas defendendo uma causa, mas substituindo cada um de nós naquela morte. E Ele se apresenta diante de Deus como nosso defensor contra qualquer acusação. Porque a palavra de Deus nos garante, nesta palavra de amor que é o Evangelho, ela nos garante que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há meios através dos quais possamos ser acusados diante de Deus Pai, uma vez que a justiça de Jesus, uma vez que os méritos de Jesus, uma vez que o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus são válidos na nossa vida. Nós que fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, não precisamos temer acusação, não precisamos temer que os nossos pecados pesem contra nós diante do trono de Deus. Jesus manifesta este pleno amor de Deus por nós, pelo fato de ser o nosso intercessor. Sabemos disso, e esse conhecimento é maravilhoso. Mas, irmãos e irmãs, muito mais do que apenas saber disso, e ter este conhecimento guardado em nossa mente, a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação nos convida a que esta palavra desça da nossa mente para o nosso coração. Para que de fato confessemos Jesus Cristo como nosso defensor. Para que de fato clamemos todos os dias, para que o seu sangue nos purifique dos nossos pecados, a fim de que nós possamos guardar os seus mandamentos. E essa é a segunda questão interessante para nós estudarmos nesse texto. Porque este amor de Deus que promove perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus, nos convida também a termos uma resposta de obediência. Todas as vezes que eu mandava uma carta para minha atual esposa, na época minha noiva, ela me respondia com outra carta. E aí quando ela me enviava essa carta, eu me sentia não só na obrigação, mas na alegria de escrever novamente. Porque toda vez que nós somos alvo de amor, o nosso coração se inclina a responder esse amor. Se o pessoal utiliza por aí aquela máxima de que violência gera violência, poderíamos talvez dizer que amor
frutifica amor. E é exatamente isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. Uma vez que fomos alcançados por este amor de Deus, uma vez que a mensagem do Evangelho ministrou a paz do Senhor no nosso coração, e fomos perdoados dos nossos pecados, pelo lavar e regenerar do sangue do Cordeiro na nossa vida, a nossa vida agora então precisa responder a Deus. E a maneira de respondermos a Deus adequadamente é através da obediência. Se nós vamos ao Saltério, aos 150 salmos, nós vamos perceber que a palavra do Senhor tem ali diversos sinônimos: decretos, mandamentos, preceitos, palavra e outros tantos. Mas basicamente todas elas indicam a mesma coisa, que a palavra de Deus vem a nós porque Deus tomou a iniciativa de falar conosco. Nós não teríamos acesso à palavra de Deus se Ele não quisesse falar conosco. Então, o que João diz aqui nesse texto como mandamentos, não é outra coisa senão esta palavra de Deus dirigida a cada um de nós. E uma palavra que necessariamente precisa ser respondida com fé e obediência. Porque, irmãs e irmãos, responder ao Senhor com a nossa adoração é uma parte da resposta. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós fechamos os nossos olhos em adoração, quando nós erguemos as nossas mãos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós estamos respondendo a palavra de Deus. Mas de fato, a nossa fé obediente, a nossa fé grata se concretiza através da obediência. Talvez você se lembre de um dia em que Jesus fez uma pergunta a algumas pessoas que estavam ouvindo o que Ele estava ensinando. E Ele fez uma pergunta desafiadora. Ele disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Por que vocês insistem em me chamar de Senhor, se a vida não responde com obediência? Essa pergunta deveria ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração todos os dias, porque o chamado do Evangelho para todos nós é para sermos cristãos obedientes, mas não como um fardo pesado. Certa vez eu estava conversando com um rapaz, nós dois éramos adolescentes ainda, e aí eu sempre convidava ele para participar dos nossos cultos de jovens. E uma vez ele me disse assim: sabe, Carlos, eu não quero virar crente. Foi essa a expressão que ele usou. Eu não quero virar crente. E eu falei: mas por quê? E a resposta dele eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim: eu gosto de fazer algumas coisas erradas e eu não quero parar de fazer. A impressão que aquele rapaz tinha é que obedecer a Deus é colocar um fardo pesado sobre os ombros e estabelecer diante de nós duas listas. Uma lista enorme de coisas para não fazer mais e uma lista enorme de coisas para passar a fazer. E diante dessas duas listas, muitas pessoas se sentem com um peso muito grande sobre os ombros, porque acham que obedecer a Deus é enfadonho, acham que obedecer a Deus é entristecedor, acham que obedecer a Deus é assumir algum tipo de prejuízo, porque aí a gente vai ter que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, nos ensina que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não há prejuízos quando a nossa resposta de fé é obediente, quando nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós nos dedicamos e buscamos, através do Espírito Santo, sermos pessoas obedientes, tementes a Deus. Minha irmã, meu irmão, nessa noite, diante da palavra do Senhor, diante desta carta de amor que Deus nos oferece, nós precisamos reconhecer que os nossos pecados estão perdoados, porque Jesus Cristo é o nosso defensor. E precisamos reconhecer, e precisamos analisar e avaliar se a nossa resposta a tão grande amor, a tanta bênção
manifesta no perdão através de Jesus, se a nossa resposta tem sido uma resposta obediente. É tempo de fazermos duas reflexões. Eu tenho plena convicção de que os meus pecados estão perdoados em Cristo? Se o Senhor decidir me recolher hoje, se eu morrer hoje, eu tenho plena convicção de vida eterna com Cristo Jesus, porque os meus pecados foram lavados e perdoados pelo sangue de Jesus? Enquanto você pensa nessa primeira pergunta, eu quero pedir que você se coloque em pé, por gentileza. Feche os teus olhos e reflita. Há plena convicção de que os teus pecados estão perdoados em Cristo? A palavra do Senhor nos diz que não é arrogância nossa crermos que os nossos pecados foram perdoados e que nós temos vida eterna em Jesus. A segunda reflexão importante para fazermos nesse momento é: como tem sido a minha resposta a tão grande bênção? Como está a disposição do meu coração? Tenho obedecido aos mandamentos do Senhor, ou ainda acho a palavra do Senhor pesada e penosa? Que o Espírito Santo de Deus ministre na nossa vida, a ponto de sentirmos prazer e gratidão pelo fato de termos recebido tão grande amor manifesto em perdão, e pelo fato de termos a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de respondermos ao Senhor com a nossa gratidão em obediência. Vamos, enquanto nós estamos em oração, ouvir a canção que vai ser ministrada, e vamos abrir o nosso coração, derramando a nossa vida diante de Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor vem a nós e ministra a tua graça e misericórdia sobre a nossa vida e nos oferece na pessoa do teu Filho o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. Te louvamos, Pai, por tão grande amor manifesto. Te louvamos porque nos sentimos perdoados e acolhidos no sangue precioso de Cristo que nos regenera. E te louvamos, Pai, porque também a tua palavra nos desafia a sermos cristãos obedientes. Pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre este teu povo aqui reunido, sobre todos aqueles que estão acompanhando este momento, cultuando ao Senhor em comunhão, presencialmente ou através da transmissão, mas que o teu Espírito Santo nos capacite todos os dias a termos uma resposta de fé obediente, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. E assim, Pai, nós oramos agradecidos, suplicando em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.